Boa tarde, turma. Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer Geografia, unidade 6, tá? Nós paramos lá na página 103. Agora vamos lá na página 114, os deslocamentos de pessoas. Você já esteve neste local e no meio de transporte que é apresentado na ilustração? Então nós temos ali um meio de transporte, né? Será que todas as pessoas que se deslocam nesse meio de transporte são migrantes? Você conhece alguma característica de outro país que te faça sentir vontade de morar nele? Então, algumas características de alguns países diferentes do Brasil. Estados Unidos, China, Japão, Itália, outros países. Das pessoas que vivem no Brasil, quantas você acha que vieram de outros países? Então, os nossos antepassados, né, os avós, bisavós, tataravós, todos eles vieram de outros lugares, né, de outros países. E hoje a gente tem muitas pessoas, né, que vêm para o Brasil, que do Brasil vão para outros países, a trabalho, a passeio, para estudar, né. Então, cada um é uma situação diferente. E vem muito estrangeiro para o Brasil também. Na nossa cidade mesmo a gente vê bastante, né. Então aí são características, né? E normalmente eles utilizam, né, o meio de transporte para viagens longas, que é o avião, né? Então isso daí a gente tem ali um aeroporto. Quem já viajou de avião, né? Então vamos lá. Pessoas que vêm e vão. As pessoas se deslocam de um local para outro, que pode ser outro município, estado ou país, por vários motivos. Você já parou para pensar por que elas fazem esses deslocamentos? Então, que leva uma pessoa a mudar de um estado, de um país, de um município. Alguns deslocamentos são temporários, quer dizer, vai por um tempo e depois retorna para a cidade, né, para o país de onde veio. Quando as pessoas passam um período de tempo em um local distante de sua moradia, mas com planos de retornar. Ao longo da história, muitos viajantes faziam deslocamentos temporários para realizar, por exemplo, o comércio de mercadorias. Lembram? A gente falou disso em história. Então, história e geografia sempre vão vir aí, né, com continuidades, né, de conhecimento. Essas mercadorias eram compradas e vendidas em locais distantes da área que eram produzidas. Atualmente, há muitas pessoas que se deslocam temporariamente a outros locais para trabalhar ou estudar. Há também aquelas que deslocam para passar as férias em locais turísticos. Então, ali a gente tem, né, duas fotografias de locais turísticos, tá? Então, eles são no Vale Nevado, no Chile. É um ponto que recebe muitos turistas, né? Porque vão ir para esquiar, conhecer a neve, etc. Tá? Você já realizou algum deslocamento temporário? Para onde foi e quanto tempo ficou nesse lugar? Qual foi o motivo desse deslocamento? Foi a viagem, né? Foi a passeio, foi para estudar, foi para ficar um tempo junto com alguém. Então, temporário é quando vai, mas tem intenção de voltar. Há também os deslocamentos considerados definitivos, ou seja, aqueles que as pessoas se mudam sem perspectiva ou intenção de regressar ao seu lugar de origem. Como você estudou no capítulo anterior, desde o período colonial, muitas famílias se mudaram para o Brasil em caráter definitivo. Quer dizer, os nossos colonizadores, né, que vieram para desbravar a terra, eles vieram aqui para ficar. Por diferentes motivos. Esses deslocamentos populacionais contribuíram para a formação da população e da cultura brasileira. Então, lembra que a gente conversou sobre a formação da cultura, né? Nós temos uma cultura muito diversificada, muito rica, exatamente porque a gente foi juntando essa cultura de todos esses países, de todas essas pessoas que vieram de lugares diferentes. Atualmente, observamos diferentes grupos populacionais vindo para o Brasil, em busca de melhores condições de vida, deslocando-se definitivamente para cá. Do mesmo modo, há muitos brasileiros mudando-se definitivamente para outros países, também em busca de melhores condições de vida. Então, do mesmo jeito que vêm estrangeiros para cá, também vão brasileiros para outros países buscando outras condições de vida.
Você conhece alguma pessoa que seja de outro país e tenha vindo morar no Brasil? Você conhece algum brasileiro que foi morar fora do país? Por que se mudaram? O que esperavam encontrar no novo local de moradia? Tá? Então, perguntinhas pessoais aí para vocês responderem. Deslocamentos forçados ou espontâneos? Então, vamos lá ver qual é a diferença. Será que as pessoas se mudam porque simplesmente querem ou porque são forçadas a isso? Então, existem duas condições diferentes. Quando os deslocamentos são temporários, a resposta a essa questão parece simples, pois, em geral, quem se desloca não precisa abandonar o seu local de origem. Quer dizer, vai deslocar por um tempo e depois vai retornar para sua casa, tá? Então, já tem, às vezes, até a data de retorno marcada. É o caso de quem sai de férias, quem vai descansar e passear por alguns dias ou semanas, ou visitar parentes. Há também pessoas que se deslocam temporariamente para estudar. Aí vai lá, fica 6 meses, 1 ano estudando em algum lugar. Vai lá aprender uma língua diferente, né? Ou para se capacitar melhor para trabalhar, ou desenvolver algum projeto. Então, tudo isso que fazem temporariamente. Todos esses exemplos mostram situações de deslocamento espontâneo, quer dizer, a pessoa não é obrigada a ir, ela vai porque ela faz uma escolha de ir, né, com a pretensão de voltar. Em cidades turísticas, observamos o deslocamento temporário de uma grande quantidade de gente, tá? Principalmente o que acontece nas praias, né, cidades litorâneas. A gente tem uma imagem ali de Guarujá, cidade litorânea do estado de São Paulo, com grande quantidade de pessoas. É turístico, então vão lá para viajar, para lazer, né, passear, etc. Então esse é um deslocamento temporário e espontâneo. Quando se trata de deslocamentos permanentes, porém, os motivos são mais variados. E a resposta àquela questão posta anteriormente pode não ser tão simples. Como você já estudou, além dos indígenas, habitantes originários das terras brasileiras, a população é formada por diferentes grupos étnicos, quer dizer, diferentes grupos que vieram de diferentes regiões do mundo, que se deslocaram para o Brasil ao longo de séculos desde o período colonial. Entre esses grupos, encontramos pessoas que vieram de forma forçada, isto é, contra a sua vontade. Há ainda outras pessoas que vieram espontaneamente, tendo planejado sua vinda, geralmente motivadas por algum fator muito atrativo no seu destino, como boas oportunidades de trabalho ou possibilidades de melhorar a qualidade de vida. Atualmente, um dos motivos mais comuns para o deslocamento forçado são as condições extremamente difíceis do lugar de origem, as quais comprometem a sobrevivência e a qualidade de vida das pessoas. Como, né? Quais são esses motivos que forçam as pessoas a sair dos lugares onde elas vivem, onde até elas gostam de viver, mas elas são forçadas a sair? Violência, né? Guerra, locais onde a chuva causa desabamentos, né? Que a gente já viu muitas vezes acontecer, ou alagamentos, tá? Problemas de, por exemplo, a pessoa que vive na agricultura, mas há muita seca, muita chuva, etc. A pessoa precisa se mudar porque não consegue trabalhar, tá? Guerras fazem com que as pessoas se desloquem, né, forçosamente de uma região. Então, quando acontece esse tipo de situação, as pessoas são forçadas a sair. Às vezes por uma questão de um evento da natureza, como chuvas, né, alagamentos, enchentes, seca, furacões que acontecem muito nos Estados Unidos, né? Ou por uma questão social mesmo, de muita violência, de guerra, né, de desemprego, etc. Um exemplo disso é a atual crise econômica e política na Venezuela, que tem forçado seus habitantes a deixarem o país em busca de melhores condições de vida. Então, tem muitos venezuelanos e haitianos aqui no nosso município, tá? De vez em quando a gente encontra as pessoas, né? E daí você sabe pela forma de falar e etc, né? Alguns até estão no semáforo pedindo ajuda. Então, eles estão fugindo de uma situação política de risco,
os haitianos de uma situação que teve conflitos, que teve guerra, né? Então gerou uma pobreza extrema. Então eles vêm em busca forçados, né, a sair do país de origem deles, tá? Então lá, uma perguntinha. Você conhece pessoas que realizaram deslocamentos forçados e pessoas que realizaram deslocamentos espontâneos? Nesses casos, sabe dizer quais foram os motivos desses deslocamentos? Então aí, se vocês conhecem alguém que foi viajar, né, que mudou de cidade, mudou para mudar mesmo, não para ser temporário e vir de volta, tá? Migrações no Brasil. Então existem as duas formas, imigração e migração. Então vamos ver qual que é a diferença ali. Chamamos de migração o deslocamento de pessoas entre diferentes locais dentro do próprio país. Quer dizer, dentro do Brasil, de um estado para o outro, de um município para outro. Tá? Então as pessoas que migram são chamadas de migrantes. Os principais motivos que levam grupos a migrar são aqueles relacionados a uma melhor condição de vida, que a gente estava falando. As pessoas migram em busca de uma melhor condição de vida, novas oportunidades de trabalho ou estudo, e aqueles relacionados a conflitos, perseguição ou outros tipos de condições adversas que existem no lugar de origem. No dia a dia, as pessoas deslocam-se por vários motivos: para ir à escola, ao médico, à casa de parentes e amigos, a outros municípios, estados e países para passear nas férias. Esses deslocamentos populacionais não são considerados migração. Por quê? Porque a pessoa vai e volta. Migração é quando a pessoa vai e fica no lugar. Migrações internas. As migrações internas são aquelas realizadas dentro do próprio país do migrante. Esses deslocamentos podem ocorrer para outros municípios dentro do próprio estado, para outro estado na mesma região, para outro estado de região diferente. Então, para ajudar a entender, tem aí um mapinha, ó. Migração interna, região sul. Então, a pessoa saiu do Paraná e foi para o Rio Grande do Sul. Ela saiu do estado do Paraná e foi para o Rio Grande do Sul, mas ela continuou na região sul do país. Ela não mudou de região, tá? É um dos tipos da migração interna. Eu poderia ter saído do Paraná e ido para Santa Catarina. Eu poderia sair do Paraná e vir para o Mato Grosso. Aí seria uma migração interna, mas mudando de região. Eu sairia da região sul e iria para a região centro-oeste, que é onde a gente fica aqui, tá? Então vamos lá, responder as perguntinhas. Número 2. O deslocamento apresentado no mapa parte de que local e vai para qual local? Vocês vão observar o mapa e responder. O deslocamento ocorre dentro de um mesmo estado? O deslocamento ocorre dentro de uma mesma região? Qual? Como podemos classificar esse tipo de migração? Então, acabamos de falar aqui no tipo de migração, né? Então, só observar o mapa e responder. Migrações externas. Migrações externas são aquelas realizadas para outros países. Esses deslocamentos podem ocorrer para países dentro do mesmo continente, para países em outro continente. Então vamos aqui. Aqui a gente tem o planisfério, né? Que é o nosso planeta, tá? Os continentes. 5 continentes, o continente americano, aqui fica o Brasil, né? Estão vendo o mapinha do Brasil aqui? Então, a América, a Europa, a África, a Antártida, né? A Ásia, a Oceania, tá? Então, são todos os continentes. Então, quando eu saio de um país, por exemplo, eu vou sair do meu país, do Brasil, e vou para o México. Eu fiz uma migração externa dentro do mesmo continente.
Eu vou sair do Brasil e vou lá para o Japão. O Japão é essa ilhazinha aqui. Eu fiz uma migração externa também, só que para continentes diferentes, tá? Então são tipos de migrações externas que eu posso realizar. Então lá, de qual continente parte essa migração? Qual é o continente de entrada dessa migração? E trata-se de que tipo de migração? Interna ou externa? Então vamos ler e responder lá as perguntinhas, ok? Aí continuando, conhecendo a população e os deslocamentos atuais. Converse com os colegas e o professor. Como vocês fariam para descobrir quantas pessoas moram em uma rua? Então vamos lá. Se você e seus colegas chegaram à conclusão de que para conhecer a quantidade de pessoas que moram em uma rua é preciso perguntar aos moradores o número de pessoas que vivem em cada uma das casas, saiba que vocês acertaram. E é exatamente o que o IBGE faz. Então, o IBGE é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De vez em quando, eles passam, inclusive, na casa da gente, coletando informações sobre quantas pessoas moram naquela residência, faixa etária, no que trabalham, etc. Tudo isso é feito estatísticas populacionais, tá? De quantas pessoas tem no município, no Brasil, no mundo, etc. Ok? No mundo vai ser outro tipo de pesquisa, né? Para cada país é um instituto diferente. Mas no Brasil é o IBGE que é responsável por fazer essa pesquisa e divulgar esses dados, tá? Então é através dele que eu sei quantos milhões de habitantes tem no Brasil, na nossa cidade e etc. Descobrir quantas pessoas vivem no Brasil, no estado, no município e até no bairro onde vivemos. Parece uma tarefa simples, mas na verdade é bem complexa. Envolve uma pesquisa muito grande chamada de censo demográfico, realizada pelo IBGE a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos acontece essa pesquisa. Entre suas funções, o IBGE é responsável pela contagem da população. Atualmente, esse órgão informa que a população brasileira é estimada em 209 milhões de habitantes. Estimada, mais ou menos, né? Não é assim um número certinho, tá? Estimada, estimativa, 209 milhões de habitantes. Nesse grupo estão incluídos todos os brasileiros e as pessoas que nasceram em outros países, mas que residem no Brasil, ou seja, estrangeiros que se deslocaram para viver aqui. São estrangeiros, mas estão vivendo aqui, então eles contam como população brasileira, tá? Aí nós temos ali as palavras e o texto, que é um estrangeiro, né? Pessoa que não nasceu no país onde vive. Alguém que nasceu na Itália, mas reside em outro país, como o Brasil, é considerado um estrangeiro. A nacionalidade dele é italiana. Quando a gente vai fazer algum concurso, qualquer coisa, pergunta lá qual é a sua nacionalidade. Aí a gente responde se a nacionalidade é brasileira ou se é estrangeiro, tá? Ali a gente tem a imagem de um pesquisador do IBGE realizando entrevista com o morador para coletar informações. Com essa pesquisa, o governo consegue saber o número de moradores por área ou região e avaliar se há redução ou aumento no número de pessoas e planejar as ações, né, de educação, saúde, etc. O número de habitantes pode variar por diversos motivos. Um deles é a migração. As pessoas entram e saem dos lugares diversas vezes durante o ano. Então, às vezes, um local recebe muitas pessoas ou muitas pessoas deixam aquele local. Então, esses números variam muito durante o ano. Por exemplo, se um local apresentar um grande número de pessoas, um grande número de aumento de pessoas decorrente desses deslocamentos, será necessário criar mais serviços para a população, como atendimento à saúde, educação e segurança. Quer dizer, Sinop vai receber várias pessoas vindas de fora, de outros países, etc. Elas vão se fixar, elas vão morar aqui. Isso quer dizer o quê?
que o número de atendimentos na saúde, na educação, tá? No saneamento básico, em tudo isso vai aumentar. Então, o governo precisa saber para que isso possa fazer com que ele agilize um planejamento para poder atender essas pessoas. Tá? Então, o governo tem que saber o total de pessoas, de habitantes de um local, exatamente para isso, para que ele possa planejar o que vai realizar em benefício a essas pessoas que estão morando nesse lugar. Tá? É para isso que a gente paga impostos. Os impostos, eles são revertidos ou deveriam ser revertidos em ações de saneamento básico, saúde, educação. Lembra que a professora sempre fala: a educação pública não é gratuita. É falado dessa forma, mas é errado. O sistema de saúde do posto não é gratuito. Falam que é atendimento gratuito, mas não é, porque a gente paga imposto muito caro para ter esse atendimento. Então, nada do que colocam como gratuito é gratuito. Tudo isso a gente paga, desde a balinha que a gente compra até a conta de energia elétrica, onde vem cobrando muito imposto para isso, ok? Lá na 10. Imagine 2 municípios como os apresentados a seguir. As setas indicam as migrações de pessoas entre esses municípios e a quantidade de pessoas que se mudaram entre 2010 e 2019. Calcule o novo saldo de pessoas em cada município para o período de 2019. Então vamos lá. Município A. 2010 tinha 50 mil pessoas. De 2010 a 2019 foram mais 5 mil pessoas. Aí lá embaixo eu vou conseguir o cálculo. Então, em 2019, 55 mil pessoas. Município B, 2010, 100 mil pessoas. De 2010 a 2019, olha aqui, elas saíram e foram para cá. 5 mil pessoas. Então, 100 mil menos 5 mil pessoas, 95 mil pessoas. Então, ó, um veio para cá e o outro veio para cá, tá? Então, eles se deslocaram de um município para o outro, mudando assim a quantidade de habitantes desses locais, tá? Então, é para isso que serve o censo demográfico, né? O IBGE, ele busca, ele pesquisa e é através dessas pesquisas que se descobre quantos habitantes existem em cada lugar, numa estimativa, tá? Estimativa é o que a gente estima mais ou menos. Estrangeiros vivendo atualmente no Brasil. Você já estudou as contribuições de diferentes povos e grupos para a formação da população brasileira? E que alguns desses grupos são provenientes de migrações forçadas e outros de migrações espontâneas ao longo da história do país. A cultura desses grupos, suas tradições e seus modos de vida contribuíram para a diversidade cultural que encontramos no Brasil atualmente. O Brasil é ainda hoje um importante destino para muitas pessoas de outros países em busca de melhores condições de vida. Dessa forma, amplia-se ainda mais a diversidade de grupos e povos que encontramos em nosso país. Então, quanto mais pessoas vêm, mais a diversidade cultural, tá? Então, eles ainda trazem um pouco da cultura e de todo o conhecimento deles. Contudo, devemos ter atenção, pois o contrário também acontece. Muitos brasileiros mudam-se para outros países em busca de melhores oportunidades. Então, do mesmo jeito que vêm estrangeiros para cá, também vão brasileiros para outros países. Hoje o Brasil registra um número de aproximadamente 750 mil estrangeiros no nosso país. Apesar de ser um número pequeno em relação ao total de habitantes, é uma quantidade razoável para que possamos observar seus modos de vida e suas culturas nos lugares onde vivem. Tá? Então tem lugares no nosso país que eles trazem muito da cultura da onde veio, né? Alguns bairros, algumas comunidades, a região sul, com a cultura italiana, alemã, tem um bairro, né, no São Paulo, que é muita cultura japonesa.
Então depende do lugar, fica muito específica a cultura do povo que colonizou ali. Você conhece algum estrangeiro vivendo no Brasil? Que aspecto da cultura dessa pessoa você considera mais interessante? Então ali é uma perguntinha pessoal, né? Se você conhecer algum estrangeiro, você vai falar sobre algum aspecto da vida dele que você acha bacana ou que você acha que difere muito do nosso modo de viver, tá? Aí não vamos descobrir a população no lugar onde você mora. Sinop está aumentando ou diminuindo? Para saber, com os colegas e professor, faça uma pesquisa na internet, procurando identificar deslocamentos populacionais na sua região. Depois, identifique quais são os motivos dessas migrações. Então, Sinop é uma cidade que cresce muito. E, principalmente, é chamada uma cidade universitária. Então, o deslocamento de pessoas para cá, ele é sempre muito grande. Se vocês entrarem no site da própria prefeitura, vocês vão conseguir pesquisar lá que a população de Sinop vem crescendo constantemente, tá? Então vem crescendo muito para acompanhar o ritmo da cidade, ok?